Agora sim. Agora sim, estou vendo que vocês digitaram. Ótimo. Vera, Flávia, Tânia. Ah, nós temos pessoas aqui de fora também, né? Mossoró. Bacana. Legal. Obrigada. Bom, hoje é um marco, né, muito importante para todas nós, já que estamos estreando nessa modalidade online. Eu espero que vocês gostem, porque é uma ferramenta muito útil, muito eficaz, principalmente para evitar que a gente também acabe se locomovendo muitas vezes para RUs, aquelas pessoas que estão impossibilitadas, e principalmente as nossas consultoras, os nossos consultores que não estão aqui em Natal, estão em outras cidades, outros estados. Então, eu acredito que daqui para frente nós vamos utilizar essa ferramenta de maneira muito eficaz e principalmente que vocês todos possam estar bem capacitados. Como eu costumo dizer, consultora ou consultor capacitado não tem medo de nada, né? Estão preparados para tudo. Então, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Volume legal, bacana? Se estiver num volume adequado, digite 2, por favor. Tá. Se alguém tiver com dificuldade no som, dá uma olhadinha na barra de ferramentas aí do seu computador, dá uma olhadinha no volume, às vezes está baixo. Se alguém tiver com problema de conexão também, pode entrar e sair novamente, e às vezes isso dá certo, tá bom? Ótimo. Então, a maioria está me ouvindo bem, alto, bom som. Certo. Então, o tema de hoje, fragrâncias. Já tem um tempinho que eu tenho vontade de dar um treinamento para vocês sobre fragrâncias. Na verdade, esse desejo nasceu lá no seminário em 2015, em janeiro, em São Paulo, quando nós tivemos uma aula com uma perfumista muito respeitada aqui no Brasil, e ela trabalha também fora, e ela desenvolveu algumas fragrâncias para Mary Kay. E depois daquela aula, eu mesma me encantei por conhecer mais um pouquinho sobre a história de como se constrói uma fragrância e como a Mary Kay ela se preocupa com a primazia também, logicamente, com isso, né? E só que eu queria dar essa aula, nesse treinamento, bem preparada. Então, eu passei algum tempo estudando, pesquisando, para poder transmitir para vocês também essa capacitação, de modo que vocês se sintam bem preparadas e que vocês também entendam um pouquinho mais sobre fragrâncias. Então, não é à toa que a Mary Kay ela tem se preocupado também em fazer lançamentos frequentes de fragrâncias. Vocês já perceberam que praticamente a cada 2 meses a Mary Kay tem um lançamento novo de perfumes? Pois é, não é à toa que a Mary Kay está de olho nesse mercado. Para vocês terem uma noção, a coisa assim de 20 anos atrás, um brasileiro tinha em média 0,7 frascos de perfume por pessoa. Isso era a média, né, de brasileiro. Quer dizer que tinha menos de 1 frasco de perfume cada brasileiro há 20 anos atrás. Hoje, cada brasileiro tem em média 7 frascos de perfume. É ou não é uma mudança grande? Foi uma mudança muito gigante. E esse conceito de perfume já tem esse tempo que está essa cultura, né, de fragrância se instalando aqui no nosso país. A gente pode perceber que quando nasce um bebê, você que é mãe, tia ou pai, o que a gente faz? Logo, já dá um kit cheiroso para o bebê está sempre perfumadinho, a gente já se preocupa em deixar aquele bebê também perfumado. Então, nós já nascemos praticamente com essa cultura do perfume enraizado na gente. A gente já nasce acostumado a sentir um cheirinho bom. Então, por isso que o brasileiro, depois do futebol, a maior paixão do brasileiro é o perfume. E
O Brasil, ele é o maior consumidor de fragrâncias do mundo. Olha só, nós somos os maiores consumidores de fragrâncias do mundo. E detalhe, o Nordeste, de todas as regiões do Brasil, é o maior consumidor de fragrâncias do Brasil. Ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Porque nós temos uma empresa que preza a qualidade, com produtos maravilhosos, e estamos inseridos no mercado altamente consumidor desse produto. Então, vamos lá entender um pouquinho, aprender um pouquinho mais, né? Vocês gostaram dessa capa dos Minions com True Passion? A Ana Júlia falou assim, olha, a Mary Kay tem perfume dos Minions. É só para descontrair um pouquinho, tá? Bom, então vamos lá começar a nossa aula aqui propriamente dita. Lembrando que o que eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho, eu acredito que grande parte de vocês até saiba algumas coisas que eu vou dizer aqui. E a nossa intenção também não é dar uma aula para o nosso cliente, né? Chegar e falar sobre a construção de uma fragrância, como funciona. Mas o fato de nós sabermos a fundo, desde o momento que é construída uma fragrância, até como aquilo vai reagir na pele do seu cliente, isso te traz uma segurança muito grande em trabalhar com o produto, né? Então, vamos nos capacitar agora e entender um pouquinho mais sobre fragrâncias, esse assunto cheiroso. O Nordeste até, quando eu estava estudando, eu veio isso na minha mente. O Nordeste é o maior consumidor de perfume do Brasil, né? E é tanto que nós somos tão cheirosos que a gente não manda beijo, a gente manda cheiro, né? Bom, então como é que funciona a construção de uma fragrância? Sim, porque uma fragrância ela é construída. Toda fragrância, ela tem uma personalidade, uma característica. Então, quando o fabricante, ele encomenda uma fragrância do perfumista, é como se fosse montando um personagem de um filme. Então, ele fala assim, eu quero um perfume que seja para mulher moderna, para uma mulher esportista, para uma mulher romântica. Então, o que vai determinar isso, né, o perfil, né, da cliente que esse perfume vai atender, são as notas que vão fazer parte dessa fragrância, certo? Então, a estrutura é uma pirâmide que a gente fala, né, essa pirâmide olfativa, essa pirâmide da fragrância, ela é composta como está aí, vocês estão vendo no slide. Ela tem nota de topo, tem a nota de corpo, e tem as notas, as notas de fundo. Então, as notas, elas vão construindo toda a característica, né, a personalidade da fragrância. Então, e cada um deles tem um grau de volatilidade, eles interagem entre si, e aí também, conforme o tempo vai passando, cada um deles vai ficando na sua pele. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então, notas de topo. A nota de topo são aqueles primeiros cheirinhos, aquele primeiro cheirinho que a gente sente logo quando a gente borrifa o perfume, ou quando a gente abre o frasco do perfume. Então, elas são notas mais frescas, elas são altamente voláteis, é por isso que elas só duram 20 minutos no ar, né, e depois desaparecem. Quando você vai borrifar um perfume em você, às vezes a gente vai em loja, né? Aí a moça fala, espera um pouquinho que você já vai ver como ele fica. Porque, de momento, o que vai predominar justamente são essas notas de topo. E elas são aquelas notas que mais rápido vão embora, né? Então, a gente não tem como saber exatamente como que o perfume ele se comporta na sua pele só nos primeiros minutinhos que você deposita na sua pele. Depois, temos as notas de corpo. O que são essas notas? Então, são aquelas notas que compõem a fragrância. São as notas que dão a personalidade, que dá aquela característica marcante da fragrância, né? Então, a gente diz aí que é o coração, a alma, a personalidade da fragrância. E, por fim, as notas de fundo. As notas de fundo, elas são bem menos voláteis. Então, são as últimas que saem da pele, né? Elas são
aquelas notas que a gente percebe já quando no finalzinho do dia a gente vai cheirar o perfume, a gente nota que tá só aquelas notas residuais, né? Então, essas são as notas mais densas, mais duradouras, certo? Ah, detalhe que eu esqueci de falar para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer digitando #1, porque as perguntas que estiverem no chat eu não tenho como ver, tá bom, pessoal? Bom. E o perfume, as fragrâncias, elas são tão poderosas na vida da gente. Eu sei que aqui tem pessoas que se lembram do cheirinho da infância, quando entram na casa da avó, por exemplo. A avó está fazendo aquele bolo. Se você fechar os olhos, você até se vê correndo pela casa, não é? Ou o cheirinho de uma roupa que você usou em alguma ocasião. O cheirinho da sua filha, quando era bebê, se você pegar uma roupinha que está ali guardada. Então, a memória olfativa, ela é muito poderosa. Então, o que é essa memória olfativa? Por que ela é tão poderosa? Os odores que têm a tendência de serem mais intensos emocionalmente para a gente, elas são armazenadas pelo nosso cérebro. Então, é por isso que você pode até ter esquecido de um fato, mas quando você sente o cheiro, aquele te remete ao local ou naquela ocasião, né? Você se transporta mentalmente, pode ser 10, 20 anos atrás, e você consegue vivenciar como se fosse naquele momento aquela lembrança sua. Não é verdade? Quem já passou por isso? Então, com certeza, é muito poderoso, né, o nosso olfato. E vocês já se perguntaram como é que nós compramos perfumes? Eu sei que a maioria vai responder assim, pelo cheiro. Será que é só pelo cheiro que a gente compra perfume? Pasmem, mas primeiro nós compramos com os olhos e depois com o nariz. É por isso que a Mary Kay capricha tanto nas embalagens dos nossos perfumes. Olha só, um exemplo, né? A embalagem do True Passion Noir, ou do True Passion, o vermelhinho, eles remetem à feminilidade, né? O salto alto de um sapato, aquele salto bem lindo, enfim, e como todas as outras embalagens, cada uma foi desenvolvida, muito bem pensado, porque também faz parte da composição da personalidade da fragrância. É por isso que, às vezes, algumas consultoras me questionam por que a Mary Kay não tem os flaconetezinhos de mostruário de perfumes. Antigamente a Mary Kay até tinha aquelas fitinhas para a gente colocar a fragrância e mostrar, mas por 2 motivos. Primeiro, porque os flaconetes, eles não transmitem justamente isso, essa questão da venda. Então, a partir do momento que você mostra aqui uma embalagem assim, olha, como essa, tira o perfume daqui. Esse perfume aqui, ele parece uma joia, né? Mostra para sua cliente. Você acha que ela tem mais vontade de comprar quando ela vê assim ou quando vê um flaconete? Claro que é assim. E também o fato de que dentro do flaconete, e você depositando no papelzinho, ele não vai transmitir a fragrância da maneira que realmente é, porque na pele é diferente, conforme eu vou explicar para vocês mais à frente. Então, tudo isso é bem pensado. A Mary Kay, ela não faz nada sem ter estudado e pensado em estratégia de venda. Então, nós temos que aproveitar, e se ela está falando que é assim que vende melhor, é assim que nós vamos fazer, porque nós queremos ter sucesso em vendas. Então, vamos para o próximo. Como é que nós temos fragrâncias da Mary Kay? Como é que elas são divididas, né? Porque nós temos inúmeros tipos de fragrância. Eu sei que, às vezes, principalmente as novatas, né? Elas olham isso aqui, né? O catálogo da Mary Kay. Aí vem tudo isso aqui de perfume. Aí ela fala, nós temos todos esses perfumes. Certo, realmente, nós temos todas essas fragrâncias. Mas cada um tem um grupo de participação. Então, nós temos água de colônia e splashes. Eu não sei se vocês já experimentaram. No catálogo, vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem. Essas 4 aqui, águas de colônia que nós temos.
Ela tem uma classificação, uma fragrância mais leve, vamos dizer assim, que transmite frescor e conforto. É tipo uma aguinha de cheiro, que a gente costuma falar. É aquilo que a gente coloca para dormir, ou num dia que você só está em casa, toma um banho para relaxar. Então, esse é o tipo de fragrância que a gente aconselha para uma cliente que ela não quer algo tão intenso, ela gosta de uma aguinha de cheiro só para depois do banho passar e estar com aquele leve perfume. Por quê? Eles têm a duração aproximadamente de entre 4 e 6 horas, né? Porque a classificação desse tipo de fragrância, ela está relacionado com a quantidade de óleo essencial presente na formulação. E esses óleos, eles são diluídos em água. Então, quanto mais água tem para diluir a fragrância, mais leve será a fragrância. Então, mais leve, no caso, são as águas Cologne Splash. Lembrando que esse tipo de produto, as splashes, elas estão numa tendência muito forte no Brasil. Isso eu escutei também da perfumista lá no seminário na Mary Kay. E ela disse por quê? Como o nosso país é quente, um país tropical, então perfumes muito intensos às vezes não combinam muito com o nosso clima. E as pessoas procuram mais esse tipo de colônia para poder dar justamente esse ar de leveza, para quem não quer estar com um perfume muito intenso. Então, um perfume, assim, uma fragrância para ser usada durante o dia, né? Bem mais leve. Então, nós também temos que estar atentos a essa necessidade, né, das nossas clientes. Também temos um outro grupo de fragrâncias que se chama desodorante colônia, tá? Então, desodorante colônia, elas são feitas para durar mais na pele do que uma água de cheiro, né, no caso, uma splash, porque ela tem um pouquinho mais de concentração de óleos. Para quem que a gente vai indicar? Então, aquela cliente que quer um perfume para ser usado no dia a dia. Ela não quer um perfume tão intenso, mas também não quer um tão levinho, mas é para trabalhar, né? Para aquela coisa mesmo do dia a dia. E nós temos no nosso catálogo muitos desses. E eles têm uma duração aproximada que vai variar de 6 a 8 horas. Certo? E, por fim, nós temos a Eau de Parfum. Eau de Parfum já é uma fragrância, um perfume com maior concentração, no caso, de óleos da essência da fragrância. Então, elas são menos diluídas em água. As notas de uma Eau de Parfum, elas são menos voláteis e as notas de corpo e fundo são mais marcantes e duradouras. Então, geralmente, fragrâncias que são Eau de Parfum, elas têm mais, vamos dizer assim, notas mais intensas. Então, são usados ingredientes mais marcantes. Então, a gente já vê isso em algumas fragrâncias também que nós temos da Mary Kay, observando que elas duram mais do que 8 horas. Então, elas já são perfumes que têm mais intensidade na sua pele, por conta da concentração, no caso, de óleos essenciais. Então, isso nós temos que estar atentas. Por quê? Chega uma cliente para você e fala, olha, eu quero uma fragrância que dure mais tempo. Então, você vai aonde? Você já vai lá no catálogo escolher as Eau de Parfums, certo? E vai explicar para ela. Mesmo que ela tenha gostado de um Black Diamond, por exemplo, que é um desodorante colônia. Você vai explicar para ela que a fragrância dele é de Del Colônia, ele é um pouquinho mais diluído em água do que um Eau de Parfum, mas também tem fixação excelente. Porque, assim, se você vender tudo como Eau de Parfum, todos eles, aí vai ter um pouco de divergência, porque ela vai ver que não fixou o tempo como ela esperava de um Eau de Parfum. Isso eu tenho escutado de algumas consultoras que me falaram que elas não sabiam essa diferença e acabaram vendendo outros perfumes como Eau de Parfum. E depois a cliente viu que não era. Então, nós temos que sempre estar atentos e na embalagem mesmo, olha, já tem aqui escrito que é desodorante colônia. Então, dá pra gente já perceber isso. Ok? Certo. Então,
As fragrâncias, elas são também, aliás, as notas, elas são divididas em famílias olfativas. Então, o que é isso? Então, as famílias, elas vão revelar quais notas predominam numa fragrância. E também já dá uma dica de qual caminho que vai ser seguido por ela. Então, cada família olfativa, ela pode ser dividida também em subgrupos, que aí vão remeter às características mais específicas de cada fragrância. Então, vamos traduzir isso numa linguagem mais fácil para vocês entenderem. Eu vou colocar alguns grupos olfativos que nós temos mais predominantemente nas nossas fragrâncias Mary Kay. Então, eu vou começar com a floral. Então, a família olfativa floral, ela é a mais conhecida, ela é a mais comum, ela tem grande aceitação, né, no público feminino, porque eles têm um toque de doçura, são bem perfumados. Os perfumes florais, eles são tendência e são aceitação absoluta no público feminino. Mesmo que misturados com outras essências, mesmo quando são florais frutais, mas sempre é a presença de floral no perfume feminino, tá? Vou aqui passar para outra tela, para vocês verem um exemplo de um perfume que nós temos na Mary Kay, que ele é dessa família floral. Então, é um dos meus preferidos, eu sou bem suspeita em falar dele, que é o Thinking of Love. Esse perfume, ele é um eau de parfum. Então, como vocês estão vendo, né, aí na tela de vocês, ele é um floral bouquet. Ele é composto de várias notas florais. Então, já é um perfume que predomina o floral. Então, se a sua cliente fala, eu gosto de perfume floral, então você já sabe que temos esse e temos outros também, que eu não vou colocar todos aqui, certo? Então, fica bem fácil da gente se guiar dessa forma, né? Também temos uma outra família olfativa, bastante comum, principalmente em perfumes masculinos, que é o fougère. O fougère é um termo francês para samambaia. Então, essa família olfativa, ela sempre nos remete a notas frescas, então lavanda, notas amadeiradas, mas que são com um cheirinho de fundo fresco, de planta, né, herbáceas. Então, já é um fougère. Por isso que essa família fougère, ela é muito comum nos perfumes masculinos da Mary Kay e tem uma aceitação muito boa no Brasil, por causa do nosso clima que pede esse tipo de família olfativa nas fragrâncias. Nós temos eu coloquei um de exemplo para vocês verem, que é o Velocity for Him. Ele é uma colônia, que a principal nota dele, no caso, é o fougère amadeirado. É uma combinação muito feliz, porque o perfume amadeirado, ele é bem masculino, a nota amadeirada, ele deixa o perfume com uma personalidade bem masculina, mas aliado ao fougère, no caso como esse, ele já dá uma quebrada na intensidade, né, da madeira, já transmitindo uma ideia de revigorante, né, uma ideia de algo mais fresco. Então, esse perfume, ele é excelente também, maravilhoso, uma excelente dica para vocês. Também temos a família oriental. A família oriental, ela é composta de notas florais exóticas, balsâmicas, doces, condimentadas, com notas resinosas. Geralmente, perfumes femininos, eles têm muito essa família oriental, muito presente nas fragrâncias femininas, bem como também em fragrâncias que têm notas afrodisíacas. Então, geralmente, perfumes que têm uma proposta de sensualizar, já são usadas as notas orientais. O Walter falou que eu estou tendo um delay aqui, eu estou falando uma coisa, vocês estão vendo outra, é isso? Então, eu vou passar um pouquinho mais devagar, tá? Nessa família olfativa que eu falei oriental, nós temos o Belara Midnight. Ele é um perfume, um eau de parfum também, feminino, maravilhoso. E já tem essa característica, né? Um toque de mistério, uma fragrância oriental sensual. Então, se vocês tiverem
oportunidade, se vocês ainda não têm essa fragrância também, experimentem, que é divino. É um perfume bem feminino. Certo? Certo. E a madeirada. Então, é composta por madeiras, como já diz o nome, né? Geralmente tem cheiros um pouco mais secos e bem sofisticado. Então, um perfume que ele é madeirado, ele é glamuroso, vamos dizer assim. Embora a Mary Kay, ela tenha perfumes, praticamente todos os masculinos, eles têm um fundo, uma nota de corpo ou uma nota de fundo amadeirada. Nós temos também perfumes femininos para mulheres que gostam de perfumes amadeirados, que também é o meu caso. Tem o Black Diamonds, por exemplo, ele é um amadeirado. Ele tem um fundo de madeira. Então, se vocês gostam, vão adorar ele, porque embora ele seja colônia, mas ele tem uma fragrância bem intensa, ele é bem cortado. Ele não é um colônia que some logo, não. E vocês vão gostar, com certeza. E no masculino nós temos o Upscale, que também é um eau de parfum. Ele é dessa família olfativa, amadeirado aromático. E também tem uma aceitação no público masculino excelente. Uma ótima dica de presente também, para vocês indicarem para as suas amigas, para as suas clientes e para os seus clientes. Certo? E também temos a família olfativa Chypre. O Chypre, ele também traz frescor, ele sempre, nas nossas fragrâncias, nós temos o Chypre também como uma fragrância cítrica. Então, vocês também podem ver, onde tiver um cítrico, vai ter o Chypre ali misturado. E qual que nós temos maravilhoso? O Upbeat for Her, esse que está aqui na foto, ele é um frutal Chypre. E ele é uma fragrância que está tendo muito sucesso. Eu acredito que ele só tenha sido lançado aqui no Brasil. Eu tentei tirar essa informação, ainda não consegui a confirmação. Mas o Heartfelt e o Upbeat, se eu não me engano, eles são exclusivos aqui para a América do Brasil, tá? Mas eu vou confirmar essa informação para vocês depois. Ele é uma fragrância que ele tem tudo a ver com o nosso clima. Tudo a ver com o Brasil, tudo a ver com calor, com alegria, com alto astral. Essa fragrância também é maravilhosa. E dentro dessas 5 principais famílias que eu falei aqui, a gente ainda pode encontrar subgrupos. Vocês podem ver, às vezes, na composição de uma fragrância, escrito assim, floriental, gourmand, cítrica e assim por diante, certo? Bom, saindo um pouquinho dessa parte técnica da construção da fragrância, mas importante saber. Agora eu vou dar dicas super importantes, super valiosas para você fazer o seu perfume durar mais na sua pele. Eu sei que algumas pessoas, algumas clientes também não sabem usar o perfume. A gente acha que sabe. Eu mesma achava que sabia usar perfume. Não é o simples fato de você abrir a tampinha, o frasco e borrifar, não, tá? Então, existem algumas técnicas que, se usadas, você vai fazer a sua fragrância durar mais. E por que é importante a gente saber isso? Porque você vai dar uma consultoria completa para sua cliente também em como ela vai usar a fragrância. Isso é um excelente argumento também para você marcar sessões de fragrância spa. Falar para sua cliente que você descobriu algumas técnicas que você gostaria de compartilhar com ela sobre ajudar a fixar melhor o perfume. Até sobre esse assunto fixação, até algumas pessoas falam, mas eu vi um perfume que ele fixa por 24 horas. Mas veja bem, no nosso país, né, ainda mais na cultura que nós temos, nós não precisamos de uma fragrância que fixe 24 horas, né? Porque ninguém fica sem tomar banho mais de 12 horas. Então, não é necessário. Nós temos fragrâncias que elas têm que ficar na nossa pele, elas têm que fixar, durar o tempo do próximo banho, né? Não 24 horas. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Vocês estão me ouvindo? Se vocês quiserem digitar um para eu saber se está tudo bem com o áudio. Algumas pessoas falaram que caiu. Tá tudo bem? Certo.
Certo, então eu vou continuar, tá bom? Então, como eu estava dizendo, nós vamos aprender 6 dicas que vão ajudar a fazer o seu perfume durar mais na pele. E passem isso para suas clientes. Dica 1. Hidrate a pele. Vocês sabiam que na Europa existem fixadores ou primers de perfume? Pois é, por quê? Geralmente na Europa, em países frios, eles passam a maior parte do tempo do ano no inverno, no frio, a pele tende a ressecar. E a pele seca, ela tem dificuldade de fixar os óleos essenciais das fragrâncias. Por isso, a dica 1 é, na pele seca, como o perfume tem dificuldade de se fixar, você vai usar um hidratante, de preferência sem cheiro, sem fragrância, ou o menos ativo possível, antes de aplicar a fragrância preferida. Ou então você, logo que sai do banho, ainda está com a pele úmida, fresquinha, aproveita para aplicar a fragrância. Então, nós temos fragrância, por exemplo, aquela sem neutra, né, que é a de mãos, a Satin Hands. Então, você pode até indicar essa para sua cliente também. Ela não vai usar no corpo todo, mas ela vai usar nos pontos que a seguir nós vamos ver, aonde ela vai aplicar a fragrância. Gostaram dessa dica? Eu amei. Então, a dica 2 é aplicar a fragrância em lugares específicos. Então, nós temos alguns pontos que são mais propícios a estar exalando a nossa fragrância por mais tempo. Então, não adianta a gente chegar e tomar um banho de perfume, né? Não adianta, porque não vai ser isso que vai ajudar a você ficar mais cheirosa, mais perfumada por mais tempo, ou mais perfumado. Então, nós temos que focar a aplicação da fragrância em alguns pontos, como, por exemplo, esse da figura que vocês estão vendo aí. Então, atrás da orelha, na base do pescoço, bem aqui, no lado de dentro dos punhos, e aqui nos cotovelos, né, assim, nesse lado de dentro, e atrás dos joelhos. Por quê? Esses locais, eles são locais em que a pele é mais fininha, são locais mais quentes, são os lugares, então, que nós temos mais pulsação, e isso vai ajudar a exalar a sua fragrância. Certo? Alguém está pedindo para eu falar de novo? Mas agora eu não sei qual tela que eu vou ter que... Não tem como voltar. Desculpa, infelizmente. Bom, dica 3. Não esfregue a fragrância. Acontece comigo, eu sei que acontece com vocês. Às vezes a nossa cliente está olhando a fragrância, aí ela abre, a gente aplica aqui nela. Quando nem dá tempo nem dá tempo de falar, ela já está fazendo o quê? Assim, ó. Sabe o que isso faz? Isso destrói o perfume. Isso destrói as moléculas e o cheiro acaba, desaparece no ar. E aí ela não vai saber como é gostoso, como a sua fragrância é de excelente qualidade. Então, antes, né, quando ela for pegar a fragrância, você já fala, olha, eu vou dar uma dica. Quando você borrifar no seu pulso, não esfregue, porque isso vai destruir as moléculas das notas do perfume e você não vai poder sentir como ele é gostoso. Certo? Pois é, Luciana, muita gente faz isso, não é só você não. E dica 4, guarde corretamente. A fragrância, ela precisa ser armazenada assim, ó, dentro da caixinha. Ela precisa ser guardada, de preferência, no local seco e de preferência, ou nunca guarde no banheiro. Porque no banheiro nós temos oscilações de temperatura. Então, é um lugar que a gente liga o chuveiro, tem o vapor, né? Tem o lugar bate-sol, de repente está úmido. E isso também ajuda a deteriorar a fragrância. E, geralmente, as fragrâncias, elas são assim, em vidros transparentes. Então, se ela ficar assim exposta na sua penteadeira, na sua prateleira, enfim, ela vai sofrer toda a ação de sol, de claridade aqui.
e aí vai comprometer a qualidade do seu perfume. Por isso que eu conservo as minhas caixinhas originais para guardar, porque assim eu não comprometo a minha fragrância, certo? Quinta dica. Atenção para as notas olfativas. Então, às vezes acontecia comigo, eu comprava determinado perfume e eu falava assim, essa fragrância não fixa em mim. Não fixa, não fica, não adianta, ela vai embora. Eu coloquei agora, não tem mais cheiro. Antes também não sabia da dica de hidratar, porque minha pele é extremamente seca, né? Mas também, perfumes florais, eles têm uma volatilidade bem mais rápida do que outras famílias olfativas, de outras notas olfativas. Então, quanto mais amadeirados e mais adocicados, mais duração ele tem. Então, também é algo que a gente deve estar atenta. Perfumes florais, por isso que geralmente os perfumes florais são os mais amenos, e os perfumes que têm madeira na composição e os orientais, que eles tendem a ser adocicados, eles têm uma duração maior. Entenderam? E, por fim, a dica 6. De olho na concentração da essência. Então, lembra que no início eu falei que nós temos diferentes tipos de fragrâncias? As águas splash, as colônias, as desodorante colônia e as eau de parfums. Então, cada uma delas tem uma concentração diferente de essência e também de água. Então, isso vai também oscilar na duração da fragrância na sua pele. Então, veja só, a eau de parfum, ela tem entre 20% e 40% de essência, por isso que ela dura mais de 8 horas, né, na pele. Uma água de colônia, ela vai ter de 5% a 8%, e vai ter a duração de 5, 6 horas. E as bar splash, as águas de banho, tem entre 2% e 4%, por isso que elas têm uma duração aproximadamente de 4 horas. Entenderam essa diferença? Então, essa diferença faz toda a diferença. É por isso que não queiram que uma água de colônia, uma splash, dure o dia todo, porque ela não vai durar por conta dessa informação técnica que vocês agora já estão sabendo. E agora um tema, né? Uma coisa que é uma polêmica. Quem já ouviu falar aqui, mas esse perfume, ele tem, o fixador dele não é bom. Esse perfume tem um fixador que é ótimo. O que tanto é esse fixador? Ou, na verdade, existe fixador? Então, não existe fixador ou algum líquido mágico que faça o perfume durar mais ou menos na pele. Não existe, isso é um mito. O que existe são óleos essenciais que, usados na fragrâncias, farão este papel. Esses óleos essenciais são, na verdade, as notas. Então, não existe fixador. O que vai determinar a fixação do perfume na sua pele é, como nós falamos nas dicas anteriores, a hidratação, né, porque ela faz o hidratante, ele vai formar uma colinha, né, ele vai segurar mais essas moléculas de fragrâncias na sua pele. Então, é isso que vai determinar, fora outros fatores também. Até fatores como, deixa eu só voltar aqui até um pouquinho. Alguns fatores que vão determinar também o que fixa um perfume na sua pele, até hábitos alimentares, né? Existem o que você ingere, outras coisas também que vão determinar isso, tá? Então, quando a sua cliente falar, esse perfume não fixa, não tá fixando em mim, então você vai ter que dar essa aula para ela entender. Inclusive, essa outra tela que eu vou passar agora para vocês. Que isso acontece demais. Esse é o maior responsável pela queixa das pessoas com relação às suas fragrâncias. O olfato saturado. Quem aqui já comprou um perfume, uma fragrância, e depois fala assim, esse perfume não fica mais em mim. Ele não, sei lá o que aconteceu, ele não faz mais efeito, evaporou a fragrância, né? Eu já ouvi falar isso. Mas é porque a gente, quando fica exposto muito tempo a um certo cheiro, os nossos receptores olfativos, eles começam a ignorar aquele cheiro, para poder prestar atenção em outras
em outros odores. Isso é algo que a gente já nasceu com isso, né? Nós somos criados com esse dispositivo, vamos dizer assim. Então, isso é saturação olfativa. Eu coloquei essa tirinha bem engraçada, numa senhora, né, entrando no trabalho, lotada de perfume, tomou banho de perfume, aí ela olha, ela passa e vê que ninguém elogiou, então ela pensa o quê? Não estou usando perfume suficiente. Vou colocar mais. E isso acontece com a gente, viu? Aí, olha, outro dia ela entrando no trabalho, ela quase mata a colega ali, porque ela tomou um banho de perfume, né? Onde ela anda, tá aquela nuvenzinha do perfume dela acompanhando. E aí ela não vê, né, que as pessoas estão ali morrendo. Não estão elogiando o perfume dela porque estão mortas já atrás, desmaiadas, né? Então, o que a gente pode fazer quanto a isso? Bom, primeiro que, mesmo que a gente esteja com a saturação olfativa, né, com relação a uma fragrância, e a gente não queira trocar no momento, porque isso é aconselhável, a gente trocar de tempo em tempo a nossa fragrância para a gente poder voltar a sentir o cheirinho dela depois. Mas, se você quiser continuar sentindo aquele cheiro do seu perfume preferido no longo do dia, você pode fazer essa dica que está aí na imagem. Você aciona o borrifador, faz aquela névoazinha, aciona com a distância de mais ou menos de uns 15 centímetros para não manchar a sua roupa. E você entra nessa névoa, mergulha nela, porque aí essas partículas da fragrância, elas vão aderir na roupa de vocês, né? E aí você vai poder sentir esse cheirinho também por mais tempo. E se você tiver em dúvida que uma fragrância ela ainda esteja na sua pele, pergunta para sua amiga do trabalho, sua colega ali de hora em hora, dá o pulso para ela cheirar, pergunta se ela está sentindo o cheiro. Ela vai dizer que está, embora você talvez não esteja sentindo mais. Tá? Isso é por conta da saturação olfativa. Então é importante de tempo em tempo também a gente trocar o perfume. Até porque uma pessoa ela não tem um perfume só, né? Principalmente mulher. Porque tem dia que a gente quer se sentir mais sexy, tem dia que a gente quer se sentir mais poderosa, tem dia que a gente quer se sentir mais romântica, tá mais amena, vai sair para jantar com o seu amor, você quer um outro perfume. Então, nós temos fragrâncias e perfumes em casa, dependendo do nosso humor, do nosso estado de espírito, né? Então, é importante a gente dar aquela trocada de fragrância, assim. Então, dicas de como vender perfumes. Então, nós já aprendemos como usar o perfume. E agora, como é que a gente vende fragrância? Bom, essas dicas também eu acho que vocês vão gostar. A primeira dica parece óbvia, mas é uma dica das mais importantes, é ter o perfume. Então, já começamos desse pressuposto. Né? Eu dou uma dica para todas as minhas consultoras. Invista em fragrância. Como eu falei lá no começo, se alguém não pegou, nós estamos vivendo num momento de ascensão nesse mercado. Não é à toa que a Mary Kay está investindo milhões em fragrâncias. Né? Inclusive, os perfumistas das marcas europeias muito famosas, como Dior, Calvin Klein e outras, aonde a Mary Kay desenvolve as suas fragrâncias é no mesmo local que essas marcas são grifes de roupa de alta costura. Essas marcas não fabricam perfume, né? Elas são grifes de alta costura, de marcas de moda. Elas terceirizam essa fabricação de perfumes, de fragrâncias, do desenvolvimento dessas fragrâncias num laboratório muito conhecido, muito famoso em Nova York, nos Estados Unidos. E de lá é o mesmo local onde a Mary Kay também desenvolve as suas fragrâncias. Inclusive, a perfumista que estava nos dando esse curso lá no seminário 2015, em janeiro, ela disse que ficou impressionada ao ver uma marca, sem ser essas marcas de alta costura, essas marcas famosas,
como a Mary Kay, como ela não tem dó, não tem pena de gastar, de investir em fragrâncias. Porque quando se passou para eles um briefing, né, uma ideia de como a Mary Kay queria um perfume, elas deram algumas ideias e falaram, olha, essas notas são notas mais caras, né? A Mary Kay falou, é o que tem de melhor? Então faça. Então ela mesma confessou que ficou impressionada. Então nós temos nas nossas mãos fragrâncias de altíssima qualidade. Nós temos que aprender a valorizar isso, aprender a trabalhar com essas fragrâncias e, sobretudo, usar. Por quê? Porque senão, como é que a gente não vai usar, né? Como é que a gente não vai ter para vender? Então você fala aprendeu maravilhas sobre fragrâncias, agora está sabendo de tudo sobre fragrâncias, de tudo que é necessário para você fazer uma venda. E aí você falou maravilhas para sua cliente, para sua amiga. Ela fala assim, eu quero. Aí você olha, eu quero experimentar. Você tem um para eu ver, para sentir o cheiro? Aí você fala que não dá. Então, procurem fazer isso. Colocar no mínimo 2 fragrâncias para venda na pronta entrega de vocês. Coloca 2 femininas e 2 masculinas. Aí uma você dá para o seu amor, a outra você fica usando. E aí você tem de mostruário também. E quando você mostrar para sua cliente, você já tem aquele perfume. Isso para aos poucos você ir construindo uma pronta entrega dessa. Certo? Então, e mais outra dica de venda. Além de ter, nós temos que usar. Por quê? Quem é a vitrine do seu negócio? Quem que tem que fazer o marketing do seu negócio? É você. Então, você vai usar e as pessoas, mulher principalmente, né? Já cheira, já sente em você um cheirinho diferente, vai falar, que cheirinho bom, que perfume é esse? Não é? Então, você tem que usar o perfume para poder fazer o seu marketing, né? Lógico. Pode colocar aí no chat quem usa fragrâncias Mary Kay. Pode falar, sem dó. Eu sei que nós estamos começando com essa implantação dessa cultura das fragrâncias, né? Eu quero saber quem já está experimentando, quem já usa fragrância Mary Kay. Luciana, Rai. Vão colocando aí para eu ver. Cassandra, Nadilha. Foi elogiada pelo seu perfume, Rai? Legal, eu também. Paulinha! Está aí essa guria, diretamente do Rio Grande do Sul, nos prestigiando, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? Um beijo, querida. Forever Diamonds, também amo. Bom, eu não vou nem falar porque eu sou bem suspeita, né? Que legal, gente, que vocês já estão usando. Muito bom. Outra dica de venda. A terceira dica de venda. Conheça o seu produto. Então, essa capacitação que vocês estão tendo aqui agora, também olhar o portfólio dos perfumes, olhar as fragrâncias. Pense numa amiga sua, quando você tiver com o catálogo na mão, aí você olha aqui, né? Por exemplo, True Passion, True Passion Noir. Sabia que ele tem notas afrodisíacas? Assim como também o Thinking of You também tem. Né? Então, esses perfumes, o True Passion também. Então, essas fragrâncias, o Pink Diamonds é muito gostosinho, né? Muito bom. Aí vocês vão se lembrando de amigas que vocês acham, vocês acreditem que vão gostar de determinadas fragrâncias. Inclua no seu pedido e fala, amiga, eu coloquei esse perfume no meu pedido porque eu pensei na hora. A Cris vai gostar desse perfume. E dá para ela experimentar. Eu duvido que você não vai vender. Certo? Então, por que a gente tem que entender sobre o produto, no caso, em questão aqui, fragrâncias? Porque quando a gente gagueja para falar de um produto, quando ela pergunta alguma coisa para você que você não sabe responder, sabe o que acontece? Você perde credibilidade. E esse é o maior bem de um consultor, né? No caso, nós como consultores de beleza,
nós temos que ter credibilidade. E as pessoas, elas já sabem que uma consultora de beleza Mary Kay, ela é treinada, ela tem que saber falar, dar as coordenadas dos produtos, né? Explicar. E é claro que a gente não compra um determinado produto pelas informações técnicas, né, nós mulheres. Mas é legal a gente saber, por exemplo, quando ela fala que gosta de fragrância, ela vê que a gente pergunta qual o tipo de fragrância que mais te agrada. Então, o fato de você já fazer uma pergunta dessa, tá falando o que para ela? Ela recebe uma mensagem no cérebro dela. Ah, ela sabe do que ela tá falando. Aí ela responde, eu gosto de perfume docinho. Eu gosto de perfume floral. Aí você vai lembrar, eu tenho True Passion, eu tenho Think of You. Aí você já vai mostrar para ela, esses aqui você então vai gostar. Porque não adianta você mostrar algo que ela não está de acordo com o gosto dela, ela não vai querer comprar. Então você vai direcionar. Aí você vai dar dicas para ela, essas dicas. Olha, você sabia que para essa fragrância durar mais, se você tiver com a pele hidratada e você aplicar nessas regiões e você não esfregar, e aí você vai dando todas as dicas e ela vai receber uma consultoria por isso. Né? Então vamos conhecer o nosso produto. Gostaram do afrodisíaco? Não sabia, quando eu falo isso. Bom, outra dica de venda, oferecer o produto. A sua cliente, ela não vai adivinhar que você tem fragrâncias na sua pronta entrega se você não disser. Então, como a gente pode oferecer? Então, a gente pode incluir as fragrâncias na nossa rotina de vendas, na nossa rotina de sessões de cuidados com a pele, por exemplo. Então, antes de começar uma sessão, a dica da Elizabeth Sena, da Nacional Top, hein? Você vai borrifar um pouquinho da fragrância naquela faixinha de cabelo, na toalhinha que você tem, alguma coisa que ela tem ali, né? Geralmente a gente usa as faixinhas, para ela justamente sentir durante a sessão aquele cheirinho gostoso e ela vai sentir também a evolução da fragrância durante o tempo. Lembra que tem as notas de topo, que elas são mais voláteis? Então, naquele momento, ela vai sentir aquilo. Mas no decorrer da sessão, a sessão demora mais que 20 minutos, ela vai poder sentir a personalidade da fragrância, as notas de corpo. E aí, no final, você fala, como é que você está sentindo o perfume agora? E aí você vai também incluir a fragrância na venda. Outra maneira que a gente pode fazer é quando for entregar um produto de reposição para aquela nossa cliente, ou for fazer uma entrega, perguntar se ela já conhece as fragrâncias Mary Kay. Pasme, mais uma vez eu estava atendendo uma cliente minha e chegou outra amiga dela. E ela disse que... Aí eu ofereci para ela Mary Kay, perguntei para ela se ela já conhecia Mary Kay, ela disse, já, eu tenho uma consultora. Que bom, que ótimo. Mas ela ficou por ali olhando eu atender a amiga dela. Quando ela viu que eu estava mostrando fragrâncias, ela falou, mas a Mary Kay tem fragrâncias? Tem perfume? Eu não sabia. Na verdade, eu só achava que a Mary Kay tinha base e corretivo. Então, não seja esse tipo de consultora que vende só a mesma coisa. Né? E a sua cliente não sabe que temos um mundo de fragrâncias maravilhoso, com muita variedade, esperando por ela. Outra dica também, esses cartõezinhos perfumados aqui, né? Eles são úteis para a gente também, quando for fazer uma entrega de um produto, a gente colocar esse cartãozinho perfumado para ela sentir a fragrância. Então, é uma boa dica também. E se você for fazer uma sessão de fragrâncias spa, uma dica que eu dou, e você vai explorar bem esse mundo de fragrâncias, de perfumes, use um mão de seda neutro, sem fragrância, porque aí ele não vai ficar brigando com o cheiro de perfume ali na hora. Outra dica também é que vocês tenham grãozinhos de café bem embaladinhos, para eles também não perderem o cheiro, porque depois que a gente experimenta 3 perfumes seguidos, a nossa saturação olfativa chega no limite, a gente não consegue sentir mais cheiro de nada depois. Então, dá um tempinho, cheira um grãozinho de café, dá para sua cliente cheirar, espera um pouquinho, uns 5 minutinhos, e aí volta a provar as outras fragrâncias, tá? Porque o grão de café, ele neutraliza
o cheiro dos perfumes, certo? Não vai fazer que nem um amigo do meu pai que estava experimentando perfumes. A moça, depois de 3 ou 4 que ele sentiu o cheiro, a moça ofereceu o pirizinho assim com grãos de café para ele cheirar, ele foi e comeu. Não sabia, coitado, para que servia. Certo? Então, vamos, para a gente fixar bem isso, para recapitular essa aula que nós tivemos agora, vamos, então, ter alguns pontos que nós não podemos esquecer, tá? São pontos que a gente precisa ter bem fixo na nossa mente. Primeiro, que a memória olfativa, ela é muito intensa, que o olfato é o sentido mais refinado, é aquele que é possível criar recordações que a gente se lembra até de algo que foi da nossa infância, né? Mesmo que você tenha só 18 anos como eu, mas que se lembra, né, de coisas assim da infância, só de sentir um cheiro. Então, por isso que o perfume, ele é muito poderoso. Tá rindo? Bom, outro ponto importante. Os melhores lugares para a gente guardar para a gente passar a nossa fragrância. Naqueles pontinhos, lembram? Atrás das orelhas, aqui no centro, né, do pescoço, nos pulsos, aqui nas dobrinhas do cotovelo e atrás dos joelhos. Por quê? Esses locais possuem mais irrigação sanguínea, são mais quentes e ajudam a evaporar a fragrância de forma mais intensa, sem esfregar o pulso. Então, como é que a gente fica perfumada por mais tempo? Então, deixa o perfume secar sozinho, né? Não vai atrapalhar a fixação dele fazendo assim. Alternar as fragrâncias, isso é muito importante para evitar aquela saturação olfativa. Então, o nosso cérebro, ele não neutralizar o cheiro e para que ele encare esse perfume como um novo estímulo, é importante a gente ter um rodízio de perfume. Por isso que a gente não pode ter só um, tá bom? Vamos trocando também de tempos em tempos. Outra coisa importante, que as pessoas, cada um tem o seu próprio cheiro, né? Então, isso é resultado do nosso tipo de pele, dos nossos hábitos alimentares, às vezes uso de medicamento, né? E outras coisas. Então, até o estresse, o estresse ele modifica o cheiro da fragrância, porque nós exalamos isso é hormonal, né? Reações químicas na nossa pele que interferem também no desempenho da fragrância. Outra coisa também, pessoas que consomem muita gordura, comida gordurosa, muito fast food, elas também têm a tendência de ter dificuldade com relação à fixação de fragrância. Tá? Isso eu descobri estudando. Então, para o bem da sua saúde, para o bem da sua pele e para o bem da fixação do seu perfume, mude seus hábitos alimentares já. Tá? Então, um exemplo disso, a pessoa que ingere álcool, né? No dia que você passou lá no churrasco e tomando cerveja, você exala o cheiro. No outro dia, a pessoa está exalando ainda o cheiro da cerveja, do álcool na sua pele. Então, nós exalamos na nossa pele todos os nossos cheiros, né? Então, é por isso que cada perfume ele reage de um jeito. Eu tinha uma amiga em São Paulo, eu usava um perfume, e ela falou, Adriana, qual perfume que você usa? Aí eu disse, passou um tempo, passou bastante tempo, assim, uns 2 meses, ela chegou com um frasco do perfume que eu usava pra mim. Aí falou, olha, eu comprei esse perfume porque eu senti em você, eu achava ele perfeito. Eu comprei, mas ele não fica igual e de jeito nenhum. Então, em mim fica horrível, não gostei. Tome ele pra você. Então, justamente, às vezes um perfume que fica de um jeito em você vai ficar de outro jeito na outra pessoa. Por isso, que devido a cada um ter seu cheiro próprio, o interessante é provar a fragrância na pele, para ver como é que ela vai reagir na sua pele. E até falando sobre a questão agora do fixador. Não existe esse tal líquido mágico que as pessoas pensam que existe dentro do perfume, esse tal do fixador. O que vai determinar a fixação de uma fragrância é a concentração e a volatilidade dos ingredientes que são usados para formar a fragrância.
Quanto menos voláteis ou quanto menos eles tiverem poder de evaporação, maior será a duração dessa fragrância na sua pele. Então, aquelas fragrâncias mais resinosas, amadeiradas, elas têm tendência de se fixarem mais, elas demoram mais para sair da pele. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma observação? Se alguém tiver uma pergunta, lembra que tem que fazer com hashtag, né?